Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui na programação da PAN discutindo, debatendo, opinando sobre a Covid-19. Quais são os rumos do nosso futuro, o que nos espera em relação a isso? E exatamente por isso a gente chamou aqui vários temas, vários especialistas das mais diversas áreas para poder debater sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar de saúde, vamos falar da visão um pouco da área médica sobre tudo isso que infelizmente está acontecendo neste planeta que nós vivemos. E para conversar com a gente hoje sobre essa visão da área da saúde, dos próximos caminhos, dos próximos passos que a gente tem em relação ao coronavírus, a gente tem aqui a honra de contar com a presença de 3 médicos, a começar pela doutora Nise Yamaguchi. A doutora Nise é imunologista. Doutora Nise, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, além da doutora Nise, nós também temos o doutor Adilson Westeiner, do Hospital Albert Einstein. O doutor Adilson é infectologista. Doutor, muito obrigado. Olá, boa tarde. E além da Nise e do doutor Adilson, nós também temos o doutor Edmilson Migovski, infectologista e professor da UFRJ. Ele está diretamente do carro dele, cedeu um pouco do tempo aqui para nós e a gente agradece muito o seu precioso tempo, doutor Edmilson. Eu que agradeço. Que fique claro que eu estou sendo conduzido, não estou dirigindo para não correr risco nem da Covid, nem de acidente, né? Exatamente, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Eu já queria começar aqui com uma avaliação dos 3 sobre a atuação da Organização Mundial da Saúde nessa pandemia. Qual que é a visão que vocês têm sobre essa atuação? Vocês acham que a OMS tem deixado a desejar? Vocês estão satisfeitos com os direcionamentos e a atuação da organização? Eu queria um pouco o panorama geral aí, uma avaliação dos senhores e da doutora Nise exatamente sobre esse ponto. Vamos começar pela doutora. Doutora Nise. Veja, vamos entender que essa pandemia é uma coisa muito recente na humanidade. Ninguém e nem nenhuma organização enfrentou algo dessa proporção e dessa forma. Num momento em que tem tanta informação, tanta conectividade, tanta gente dando opinião, né? Eu acho que qualquer situação é difícil de ser julgada externamente. Hoje veio uma informação de que talvez esse vírus já estivesse circulando desde julho do ano passado. Também surgiu a questão de que talvez não passe tanto por pessoas pouco sintomáticas. Cada dia surgem novas informações e até por isso que faltam estudos prospectivos, randomizados, duplos cegos, numa pandemia que começou recentemente há 3 meses. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um histórico, ela vem atuando bastante na área de vacinas, de prevenção, de doenças não comunicáveis, doenças infecciosas, etc. Nessa pandemia, nós tivemos algumas dificuldades. A mais recente foi a que envolveu a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma medicação usada há muitos anos. Ela tem um espectro de segurança que era aceito como um dos 150 medicamentos da Organização Mundial de Saúde, utilizada em países ermos, como a África e várias outras regiões que têm a malária. Índia também se utilizava bastante, na Amazônia, e acabou sendo bastante criticada como sendo portadora de efeitos colaterais inadmissíveis, insustentáveis, depois de um estudo do Amazonas que usou doses tóxicas, depois de várias questões, mas o último foi o Lancet, com 96 mil pacientes, onde se via claramente que aquele estudo não poderia ter sido feito como se pretendia. Ele tinha países diferentes, estratégias diferentes, que não tinham tempo para se comunicarem, e logo que ele saiu, ele foi merecedor de uma atenção ímpar. A Organização Mundial de Saúde cancelou um braço de um estudo importante que eles estavam fazendo de comparação entre diversos esquemas antirretrovirais e imunológico,
E também isso repercutiu de uma forma negativa, fazendo com que a organização levasse a efeitos em cascata, né? Então, tanto na França como na Inglaterra para um estudo de 40 mil pessoas que fariam uso em termos preventivos. Então, eu acho que isso foi bastante negativo. Eu tenho outras questões, no que pese os efeitos benéficos de várias coisas que já foram feitas. A vacina do HPV, por exemplo, da qual eu participei diretamente desde os primórdios, que eu fiz a minha tese de imunologia em HPV, foi bastante importante. A questão do tabagismo, da qual eu participei pela liberação dos ambientes livres de tabaco no Brasil e no mundo, também foi uma ação que não era da OMS, mas muito ligada aqui à Convenção Quadro contra o Tabaco. Então a gente tem que falar aquilo que é bom e aquilo que nessa pandemia em especial tem sido muito criticado. Perfeito, doutora Anísia. E a avaliação do senhor, doutor Adilson? Bom, eu acredito que a Organização Mundial de Saúde ela é muito importante. Entretanto, para essa pandemia, eu tenho uma crítica. Eu acredito que ela agiu de maneira muito lenta em todos os seus posicionamentos, inclusive atualmente, né? Ela demorou para anunciar uma pandemia. Aqui no Brasil, desde o início de fevereiro, o próprio Ministério da Saúde, com os primeiros casos acontecendo aqui no país e milhares de casos já acontecendo em várias partes do mundo, já alertava a situação de pandemia, e a OMS demorou muito para se posicionar como uma doença, esse novo coronavírus causando uma pandemia. Então acho que isso estrategicamente foi um erro. Também ficou muito confuso o posicionamento da Organização Mundial de Saúde em relação à terapia farmacológica para o Covid-19, né, que já citado pela doutora Anice, né, a questão da hidroxicloroquina, que embora não hajam evidências científicas de que é uma droga que pode ser efetiva em algum momento dessa doença, tá? O que se fala hoje é que possivelmente numa fase inicial ela possa ter algum efeito, tá? Mas com o lançamento dessa publicação da revista Lancet, fez com que a Organização Mundial de Saúde tirasse a recomendação do uso da hidroxicloroquina, e dias depois a Organização Mundial de Saúde volta atrás com essa decisão. Então eu acho que é uma doença nova, é um vírus novo, está deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu particularmente acho que estou perdendo mais meus cabelos, mas a Organização Mundial de Saúde tem que ter uma postura mais enérgica, mais rígida e mais participativa diante disso tudo. Muito bem, doutor Adilson. Doutor Edmilson, o senhor está mais na linha do doutor Adilson ou na linha da doutora Anísia? Não, eu não tenho aprovado as ações da OMS. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, tenho total também, como os outros colegas, independência. Agora, a questão da demora do uso das máscaras, a demora a própria ibuprofeno, que foi colocado como sendo um medicamento que poderia causar mais mal do que bem, agora já fala que pode causar bem. A não medicação precoce, seja com hidroxicloroquina, que é uma possibilidade, ou outras drogas que se tem mais experiência também em relação à Covid-19, e a recomendação de ficar a pessoa em casa aguardando a piora clínica para procurar um hospital. Isso também são erros gritantes e que não é admissível para uma entidade do tamanho e do porte da OMS. Então, acho que a Organização Mundial de Saúde, eu sei que é uma pandemia inusitada, é um caso nunca foi visto antes, mas espera-se de um órgão com tantos talentos que, para uma situação de um mar revolto, eu tenha um bom marinheiro para conduzir esse barco, essa embarcação. Então, eu percebi o seguinte, que me pareceu que as pessoas têm competência para tocar coisas mais eletivas, mas quando, como diz aqui no Rio de Janeiro, né, o bicho pega e a coisa complica, não me pareceu que tiveram esse cuidado e essa competência toda que é exigida num momento como esse. Concordo que houve demora em decretar a pandemia, houve demora em orientar o uso da máscaras, houve demora na orientação de medicamentos. Isso é uma coisa bem organizada, e já teria agora um estudo duplo cego, prospectivo, para ser controlado,
e não você ter opiniões como eu tenho. Eu tenho um medicamento que eu tenho feito precocemente, tem mais de 260 pacientes tratados e nenhum óbito e nenhum paciente evoluiu para a insuficiência respiratória. Agora, ao contrário do que as autoridades vêm falando, eu iniciei medicamento nas primeiras 24, 48 horas. E aí eu tenho um resultado que é melhor do que não fazer nada, como vem sendo recomendado atualmente. Ok, doutor Edmilson, deixa eu continuar aqui com o senhor sobre essa questão falada pela OMS há pouquíssimos dias dos assintomáticos, né? Essas informações difusas, confusas, eu acho que toda a sociedade tem muita dificuldade para compreender, né? A diretora da OMS, uma das diretoras lá, falou dessa questão de que os assintomáticos não transmitem o vírus. Aí a OMS em seguida voltou atrás e disse que também existem os pré-assintomáticos. Eu queria que vocês três analisassem um pouco essa questão e deixassem um pouco mais de clareza para nós, cidadãos que não somos médicos, entendermos o que a OMS está falando nesse sentido dos pré-assintomáticos e dos assintomáticos. Vamos começar com você, doutor Edmilson. Acho legal isso, porque assim, a OMS vem falando algumas coisas que são verdadeiras, e aí o que acontece? Confunde a população. Quando você fala assim, olha, uma pessoa pode ter a doença novamente e vem uma segunda onda, a ideia que o povo tem é que essa segunda onda é uma segunda infecção, então a população fica louca. E quando você fala que pode ter uma segunda vez, fala como se fosse uma regra, e provavelmente não vai ser a regra, vai ser uma exceção da exceção da exceção e com um quadro clínico mais brando. Quando você fala que o paciente assintomático pode transmitir o vírus, é provável que sim, é verdadeiro que sim, só que não é a regra. Assim como também não é a regra, você, antes de ter os sinais e sintomas, sair disseminando o vírus. Então, se colocou a exceção como se fosse uma regra, como se quisesse, por exemplo, plantar a discórdia, plantar o pavor, né? Então, eu costumo dizer que na medicina é como no amor, nem sempre nem nunca. Se você fala assim, eu, uma vez tendo sido infectado pela Covid-19, por esse novo coronavírus que causa Covid-19, eu posso ter de novo? Provavelmente sim, mas não é a regra ter de novo. Então, eu acho que as informações são verdadeiras, mas vêm dando um peso diferente e confundindo a população, não só a população leiga, mas também, infelizmente, a população médica, em alguns casos. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer ainda mais clareza dessa comunicação, porque estão tratando a exceção como se fosse a regra, entendeu? Perfeito. Doutora Anísia, uma avaliação da senhora em relação a isso. Eu tenho uma curiosidade, doutor Edmilson, esse remédio que o senhor usou em 200 e poucos pacientes precocemente, por acaso é a ivermectina? Não, nitazoxanida. Nitazoxanida, que é o Anita. doutora. É o Anita. Tem mais 7 produtores, né? Mais 7 empresas que produzem, além do Anita. É muito interessante porque você vê, né, alguns produtos já antigos conhecidos dos infectologistas têm se demonstrado ativos nessa área também, e foi mais ou menos assim que a hidroxicloroquina com azitromicina e zinco apareceu. Mas eu acompanhei uma fala do professor Marcos Pontes, que hoje é nosso ministro de Ciência e Tecnologia, e ele disse que eles fizeram um estudo in vitro, em células com vírus, e mostraram que tanto a nitazoxanida, quanto a ivermectina, quanto a hidroxicloroquina tinham mais de 95% de efetividade em diminuir a carga viral nas células. E por mecanismos mesmo de união, né? Então por isso que esses remédios, quaisquer que sejam os estudos, eles devem ser feitos principalmente na fase precoce, porque aí é onde você tem a chance de aumentar a possibilidade do organismo de combater os vírus e ficar livre. Com relação ainda à OMS, a gente tem que entender que não é simplesmente uma crítica. O problema são as práticas que não ocorrem quando um organismo fala não é por aí. Por exemplo, as máscaras. Eu vi aqui, queria até parabenizar o doutor Adilson Wechheimer, porque eles fizeram muito rapidamente uma declaração
na Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu utilizei antes da OMS indicar o uso de máscaras de forma difusa, porque eu já vinha de várias experiências do Oriente, onde todo mundo usa máscara quando fica resfriado, e a OMS dizia que não precisava usar porque iriam faltar máscaras. E aí a Sociedade Brasileira de Infecto orientou as pessoas que deveriam sim, porque diminui a contaminação de pessoa para pessoa. Então, no momento em que você tem uma determinação como essa, de que, por exemplo, não passa de animais para pessoas, que foi a primeira orientação que a OMS falou, então as pessoas achavam que aquilo que estava nos morcegos não passaria para seres humanos, que depois não contamina tanto de pessoa para pessoa. Então as pessoas foram para o Ano Novo Chinês e contaminaram o mundo. Vieram para o Carnaval brasileiro e contaminaram o Brasil inteiro, principalmente as portas de entrada dos lugares onde entram os estrangeiros. Então, uma definição errônea de uma sociedade como essa, que cancelou o uso de hidroxicloroquina na França e na Inglaterra, e que motivou uma ação no Supremo Tribunal Federal para penalizar os médicos e gestores públicos que prescrevessem hidroxicloroquina criminalmente, ou que foram no Ministério Público Federal e pediram para cancelar, e que saiu inclusive agora no Diário Oficial de São Paulo, que ninguém pode usar hidroxicloroquina no SUS em nenhum estágio se não for dentro de protocolo de pesquisa, e não tem protocolo de pesquisa suficiente, significa que a gente vai estar atrapalhando o tratamento de milhares de pessoas que poderiam ser curadas, baseadas em estudos errôneos ou em determinações erradas de uma organização mundial. Então, isso é que tem que ser visto como sério dentro desse processo. Muito bem, doutora Adilson, e a sua avaliação sobre essa questão dos assintomáticos e pré-assintomáticos? Bom, a questão do assintomático e pré-sintomático, tudo depende da questão do momento, né? O que se fala é que o período de incubação do COVID, do SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, dura de até 14 dias, então de 2 a 14 dias. Então nós temos visto em média aqui que a partir do momento em que você consegue detectar o contato com alguém doente e a outra pessoa se contamina, isso tem levado em média 7 dias, tá? 80% das pessoas que vão pegar COVID-19 no mundo não vão ter sintomas. E essas pessoas, elas transmitem sim. Entretanto, elas têm uma transmissibilidade menor, tá? Por isso que o uso da máscara é um fator que protege. A partir do momento em que você fala, você respira, você tendo uma barreira de proteção, você impede a disseminação desse vírus. Uma pessoa sem sintomas respiratórios, sem tosse, certo? Sem dor de garganta, sem sintomas gripais, que são os sintomas clássicos que essa doença causa, além de outros que estão sendo descritos, como a perda do olfato, a perda do cheiro, né? A perda do paladar, né? Perde o sabor da comida, que são sintomas característicos da COVID-19, tá? Nem todo mundo desenvolve isso, tá? E essas pessoas que não desenvolvem são, como a doutora Anice falou, né? No Carnaval, no Ano Novo Chinês, foram muito possivelmente responsáveis pela disseminação dessa doença em várias outras partes do mundo, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, tá? Através de viagens, as pessoas assintomáticas, né, num período de férias, foram e transmitiram para isso, tá? Então, o uso da máscara é o uso de uma barreira. Para quê? Para que aquela pessoa que não tenha sintomas nenhum e que possa estar carregando o vírus no seu organismo, ela não transmita para ninguém. Então, existe uma racionalidade para o uso da máscara, que é a proteção, a barreira física, para evitar que esse vírus se dissemine no meio, junto com todas as outras medidas que é o distanciamento social, a boa higiene, e para aquelas pessoas que têm sintomas da doença, certo? Essas sim, se os sintomas forem leves, procurarem um atendimento médico para orientações de tratamentos, e se forem sintomas mais graves, maiores,
procurarem um atendimento médico para uma internação hospitalar e um suporte clínico específico, evitando assim mortes que nós temos acompanhado e tem causado um grande número de mortes, né? Então, eu não concordo, mais uma vez, com essa posição da Organização Mundial de Saúde em falar que uma pessoa assintomática portadora do vírus não transmita para outras pessoas. Certamente a transmissibilidade é menor, mas que transmite, certo? Existe uma transmissão. Perfeito. Doutor Adilson, deixa eu insistir agora com o senhor num outro tema. Vamos sair um pouco dessa questão da OMS e partir para a parte de testagem, né? O Brasil, infelizmente, é um dos piores países no mundo em relação à testagem. Só que no país os gastos já somam, com a pandemia, mais de 320 bilhões de reais e a gente não tem ainda uma política de testagem que possa se equiparar a países, inclusive aqui da América do Sul, como por exemplo o Chile. Eu queria entender de vocês três, doutora Anísio, doutor Edmilson e doutor Adilson, por que isso? Por que esses investimentos bilionários que a gente vê e o Brasil ainda nessa situação ruim de testagem? Qual é o erro? Onde nós estamos fazendo a coisa errada? Qual é o ponto que precisa ser melhorado? Eu queria que vocês elucidassem isso para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador, começando pelo doutor Adilson. Bom, a testagem é fundamental. Enquanto mais pessoas souberem do diagnóstico e precoce, certo? As medidas de aconselhamento e tratamento, elas podem ser adotadas mais rapidamente, tá? A questão é que aqui no Brasil isso é muito complexo, é um país muito grande, são mais de 200 milhões de pessoas. Fazer esse tipo de organização exige uma complexidade muito grande, que nós não estávamos preparados para isso, tá? Países outros, como o Chile, onde a população é menor, isso talvez seja mais fácil de se organizar. Aqui, pelo menos onde eu tenho trabalhado, na área pública, nós já começamos a testar profissionais da saúde, já começamos a testar pessoas que têm maior exposição, estudos com epidemiologistas, sabendo quais os locais onde pessoas de maior vulnerabilidade a essa doença se encontram, devem ser testadas com prioridade, tá? Portanto, a organização, e isso compete primeiramente ao governo federal, né, na aquisição de testes e distribuição desses testes para os estados e municípios, e os estados e municípios se organizarem em fazer essa testagem em massa. É claro que esses testes já deveriam ter chegado há mais tempo. Como agora que eles estão chegando, os municípios estão se organizando em iniciar essa testagem. O que acontece e que nós temos visto é que grande parte das pessoas que estão sendo testadas ainda são suscetíveis. Então, a importância da testagem eu sei se a pessoa é suscetível ou não. Se ela for suscetível, ela vai ser orientada quanto às medidas de prevenção para evitar a contaminação, e eu vou saber também, quando a pessoa testada for comunicada de que ela já teve a doença, de que provavelmente ela deverá ter uma imunidade. Agora, por quanto tempo, nós não sabemos. E qual o tamanho dessa imunidade, também nós não sabemos. Então, essa questão de testagem em massa aqui no Brasil, talvez não seja a melhor estratégia, mas sim conhecer a população de maior risco, de maior exposição e maior vulnerabilidade. Sim, essas pessoas sim devem ser testadas, aconselhadas e acompanhadas para evitar complicações no futuro. Muito bem, doutora Anísio, e na sua opinião, onde você acha que o Brasil está errando? Eu acho o seguinte, os testes, eles tiveram vários problemas de qualidade. Houve, assim, alguns testes que tinham sido aprovados pela Anvisa ou pelo FDA americano, que depois se viu que não tinham toda a qualidade. O mundo quis testes, então não tinha quantidade suficiente.
e depois a questão dos falsos positivos e falsos negativos. Então, vamos somente explicar para quem está nos ouvindo que existem basicamente, como a doutora Adilson falou, 2 tipos de testagens. Uma que é feita para saber se você está com vírus naquela hora, que é aquele do nariz, da garganta, né, que vê o PCR, vê a quantidade de partículas virais, ou mesmo no sangue você pode saber se está viral naquele momento. O objetivo desse, além de isolar, é discutir se esse paciente se beneficiaria de um tratamento precoce, como é feito no H1N1, que você trata as pessoas que já estão positivas, mesmo que elas não estejam necessariamente com a doença. E aí é essa grande discussão se isso vai ajudar ou não. E o outro teste, que é um teste para saber a imunidade, que é dos anticorpos. Isso é a gotinha do dedo, né? Ou no sangue por ELISA, que é o que a gente está fazendo, e que a gente já tem aqui no Einstein um teste, já tem também alguns sendo feitos no ICB, etc. Esse teste, ele fala se você já tem anticorpos e se você vai ter uma imunidade. Então, é uma coisa importante, porque pode ser que você tenha imunidade, mas você não consiga o suficiente para testar, para você saber se realmente você já tem, porque tem que ter a partir de um certo ponto. E pode ser que seja duradoura e pode ser que não seja duradoura. O que a gente tem de momento, eu acho que é você ter mais testes, vai dar a sensação de que você tem muito mais doença e não necessariamente, mas eu acho importante porque também diminui a mortalidade, porque se você tiver, digamos, 10 mortes por 100 pessoas, é uma coisa. Se você tem 10 mortes por 1.000 pessoas que estão positivas, já é 0,1, entende? Então, 0,001. São coisas que vão ajudar no sentido das nossas estatísticas. Uma outra coisa que eu acho muito importante é esse esforço que está sendo feito agora por todos os secretários de saúde para terem números corretos. Por quê? O próprio Ministério da Saúde, no que eu entendo, ele também recebe as informações dos estados. Se essas informações vierem absolutamente escrutinizadas, avaliadas e com os casos positivos, vai ser mais fácil gerenciar os dados centrais. Essa confusão que houve aí de informação gerou a necessidade de que cada um olhasse os seus dados de uma forma rápida e precisa. Então, eu achei que essa corrida vai ajudar muito no sentido da gente entender melhor a nossa pandemia. E eu achei estranho que, por exemplo, o Pará, o Ceará e São Paulo tinham as maiores concentrações de morte nos últimos dias. Então, a gente precisa melhorar esses locais e o fluxo e ver se o percentual por habitante é diferente do resto do Brasil. Perfeito, doutora. Vamos ouvir, então, a opinião do doutor Edmilson sobre essa questão da testagem. Doutor. Um outro dado importante também é que houve essas mudanças do comando do Ministério da Saúde e isso quebra um pouco a continuidade de uma ação, né? Que não é fácil você tomar uma decisão num país do tamanho do Brasil, um país de dimensões continentais. E realmente, a gente está diante de uma doença nova e você ter fatos e dados, ter bastante testagem, nos torna mais fácil o manejo dessa doença e conhecer. Um outro detalhe também, que eu acho que vai ser interessante, é que você, diante de um paciente que já tem uma sorologia positiva, é que numa situação futura, a gente vai ter um quadro respiratório, você não vai ficar com tanta atenção. Hoje você pega um paciente, um colaborador de uma empresa qualquer, que tem um quadro respiratório, de imediato você afasta essa pessoa por 14 dias, por desconfiar, né, que possa ser Covid sem a certeza. A partir do momento que você tem a certeza que ele já teve, também é bom porque você pode afastá-lo mais 2 ou 3 dias da atividade laboral, mas não um período de 14 dias. Então, isso também é muito importante que a gente tivesse mais esses fatos, né, esses dados de laboratório nas mãos. E aquilo que a doutora Anise falou, né, tem que ter algo com qualidade. Então, o que aconteceu no início foi que muitos testes foram feitos de uma forma equivocada, no momento errado também. Eu cansei de ver casos de pacientes com quadro agudo, onde se pedia sorologia, que é pesquisa de corpo, e depois que o paciente evoluía, depois de 14, 15 dias, se pediu o PCR para esse paciente. Ou seja, pediu o PCR no momento errado e pediu a sorologia no momento errado. Então,
Porque eu vejo que as pessoas também estão desinformadas quanto à aplicabilidade desses testes. Perfeito. E uma última pergunta para fazer para vocês, para a gente debater, é sobre esse processo de reabertura econômica que nós estamos vivendo no país, né? Especificamente aqui em São Paulo, nós estamos vendo e vimos, né, há semanas atrás, uma questão e um debate sobre lockdown, né? Agora a gente está promovendo a reabertura. Essa reabertura, meus caros Adilson, Edmilson e Nise, ela vem sendo um pouco questionada em alguns aspectos. Eu queria citar um especial para vocês e gostaria que vocês avaliassem isso. Por exemplo, no caso dos shoppings aqui e do comércio, a abertura, pelo menos aqui em São Paulo, e eu vi também no Ceará, é em horário muito reduzido, 4 horas, 6 horas, o período máximo em relação a isso. Já há fotos, inclusive, do próprio Ceará, que eu já recebi e já vi na internet, de aglomerações, né? Obviamente, no momento em que você diminui a quantidade de horas que esses estabelecimentos estarão abertos, necessariamente mais pessoas vão querer ir no mesmo momento, na mesma hora. A pergunta que eu faço para vocês é: será que essa quantidade de excesso em relação a esse zelo em relação à reabertura econômica não pode prejudicar e fazer com que haja mais aglomerações? Aglomerações nesse momento, como por exemplo essa cena que eu reportei a vocês agora dos shoppings, ela é positiva ou seria melhor a gente reabrir de uma maneira normal, natural, como era antigamente? Qual que é a avaliação de vocês? Vocês são favoráveis a essa reabertura gradual ou a gente tem que fazer uma reabertura completa e imediata? Vamos começar pelo doutor Edmilson. Olha, eu acho que nesse momento, essa reabertura gradual, na minha opinião, segue o único motivo que faz com que isso ocorra nesse momento é você tentar fazer com que o colaborador do shopping não pegue o mesmo transporte que o outro trabalhador qualquer. Você ter um horário alternativo por isso. Só por isso, mais nenhuma outra razão. Mas como o shopping, em geral, abre às 10 da manhã e fecha às 10 da noite, ele já foge naturalmente desse horário de maior fluxo de pessoas nos transportes públicos. Eu acho que essa limitação do horário acaba sendo mais prejudicial do que algo que vem ajudar. O shopping, em relação ao monitoramento, ele tem a vantagem de você ter um único vigilante, uma única vigilância responsável por todo esse equipamento, assim como também existe monitoramento constante. Então, eu acho que o shopping acaba sendo um ambiente mais seguro que alguns outros ambientes, e essa restrição da abertura pode sim, eu concordo com o nosso apresentador, prejudicar e causar aglomerações que são indesejáveis. Então, eu acho que, até de repente, do ponto de vista econômico, eu acho que o shopping não consegue se manter abrindo 4 horas só, porque acaba sendo uma coisa ruim. Eu acho que ou abre 8, 10 horas, ou menos do que isso fica complicado. Mas eu acho que tem que ter o discernimento e a humildade para voltar atrás caso esses números, né, da Covid-19 fujam do controle. Por enquanto, eu acho que algumas cidades elas podem sim realmente voltar a fazer a operação do shopping como fazia antes e fazendo monitoramento. Qualquer coisa, volta atrás, né? Perfeito. Doutor Adilson, o senhor acha que muda muita coisa essa questão de 4 horas ou de 12 horas a abertura do comércio? Olha, essa reabertura, ela tem que ser organizada, tá? Essa questão de tempo é uma situação interessante, mas que deve ser aplicada, depende de região para região. Eu acredito que, por exemplo, no estado de São Paulo, existem cidades no interior de São Paulo onde o número de casos de infecção por coronavírus, pelo novo coronavírus, é muito pequena. Então, talvez essas cidades não precisassem nem até mesmo ter ficado tanto tempo com o comércio fechado, com as atividades econômicas paralisadas como grandes cidades, como é o exemplo aqui da cidade de São Paulo e da região metropolitana, onde concentra um grande número de pacientes infectados, né? Na região do litoral de São Paulo também. Então, esses estudos, eles têm que ser, primeiro, depende em que local você está, tá? Segundo, se você está num local tranquilo, é claro que você pode voltar à normalidade de uma maneira
organizada, com distanciamento, com o uso de máscaras, com as medidas otimizadas da higiene do local do comércio, né? Tanto em shoppings, quanto em comércio de rua, quanto nos escritórios, quanto nas concessionárias, tudo isso. A organização das escolas, tá? Então, isso tudo tem que ser organizado, evitar aglomerações, evitar que as pessoas fiquem muito próximas às outras e estimular a higiene, estimular o não contato próximo, como nós tínhamos até antes dessa pandemia, né? Nós temos que aprender um pouco mais com os orientais, né? Essa questão do não se cumprimentar talvez com gesto, né? Baixando a cabeça, sorrindo e não pegando a mão, dando abraço, dando beijinhos, tá? Então isso vai mudar o nosso jeito social de viver essa pandemia, tá? Agora, em relação à abertura abrupta, eu sou contra. Eu acho que não é o momento de se abrir tudo de uma vez. Eu sou contra abrir cinemas, sou contra que se abra rapidamente agora shows, eventos que façam com que muitas pessoas fiquem próximas uma das outras, tá? Perfeito. Então temos que ter cautela, temos que organizar horário de entrada, de saída, sim. E quem sabe daqui a 2, 3 meses a gente consiga ter uma vida normal, diferente, usando máscaras e mais distantes um dos outros. Ok. Para fechar o nosso debate, doutora Anísia. Bom, é muito rico esse debate. Eu queria falar mais 1 hora inteira sobre essa questão. A gente pode falar outro dia, inclusive. Mas veja, uma das coisas que ficou clara lá em Nova York, e o Cuomo, que era super a favor do isolamento total, ele levou um susto quando descobriu que 84% dos pacientes que internaram vieram de casa, 16% ou 18% dos nursing homes, né, das casas de idosos, e 66% de casa mesmo. Então, esse isolamento não conseguia evitar que o vírus entrasse, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quando começou, era na classe social alta, então nos Jardins, no Alto da Lapa, as pessoas foram passear nas suas casas no interior, etc., conseguindo ficar isoladas, mas quando chegou na periferia, 10, 8 por casa, por quarto, não conseguia. Então, não adianta. Aí, quando começou o rodízio de ônibus e os ônibus ficaram menores as linhas, foi um absurdo, porque aí as pessoas se apinhavam dentro do ônibus. Quando começou o rodízio de carro, dia sim, dia não, coitado do porteiro do meu prédio, do consultório, ele falou assim: doutora, eu venho num dia e volto no outro, agora eu não posso mais ir com o meu carrinho, eu tenho que pegar ônibus. Então, assim, uma série de coisas que foram sendo tomadas abruptamente e arbitrariamente não tinha o menor sentido de ser. Eu sou a favor de uma coisa paulatina. Existiam cidades que talvez não tivessem que ser fechadas, mas nos estados, os governos estaduais, quando queriam fechar o estado inteiro, obrigaram cidades até com multas pesadas, como o interior de alguns estados, de R$1,5 milhão se a cidade abrisse e ela não tinha nenhum caso, né? Uma outra coisa que eu sugeri também é que na mesma cidade tenha cuidados diferenciados, porque existem lugares de alto índice de concentração humana e baixo desenvolvimento sanitário, que os cuidados têm que ser diferentes. Eu tenho uma teoria de que se essas estratégias de testagem, de isolamento e de tratamento precoce puderem ser instaladas, a gente vai ter uma resolução mais rápida da pandemia. Então, no meu entender, tudo isso vem junto, que a economia e a saúde andam juntas, porque nas casas que não tem emprego tem mais violência doméstica, quem ficou em casa tem mais suicídio, depressão e agressão, existe mais violência sexual contra crianças, contra mulheres, existem situações
de alcoolismo, de bebida, de uso de drogas. Então, significa também 8 vezes mais infarto nos Estados Unidos, onde isso foi medido, porque as pessoas não procuram nos primeiros sintomas. Nós temos 75 mil casos de câncer no Brasil que não foram tratados nesse período e que podem evoluir para câncer mais avançado. Então, são várias situações que vêm junto. Acho que agora nós temos que pensar em como resolver essa pandemia o mais rápido possível, juntando todas as cores dos espectros políticos para que a gente não tenha essa confusão atrapalhando o que é verdadeiramente da saúde e que a gente resolva depois nas urnas, mas que não deixe nesse momento isso atrapalhar o cuidado direto do paciente que precisa ser curado precocemente. Então eu queria agradecer. E vamos trabalhar para melhorar o Brasil todos juntos, né? Muito bem, deixa eu agradecer aqui os nossos debatedores pela honra e pela participação aqui conosco no Coronavírus, a Crise em Debate. Doutora Nise Yamaguchi, imunologista e oncologista. Doutora Nise, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Doutora Adilson Westheimer, do Hospital Albert Einstein, infectologista do hospital. Muito obrigado, doutora Adilson. Obrigado, sempre à disposição. Dr. Edmilson Migovski, infectologista e professor da UFRJ, mesmo do carro, fez de tudo para participar conosco. Dr. Edmilson, muitíssimo obrigado. E é isso. Mais uma vez, o doutor Edmilson está no mute, hein, doutor Edmilson? É só clicar ali. Não, assim, eu tenho convicção, desculpa aí, eu tenho convicção plena de que se a gente iniciar a medicação precoce, esse problema da gravidade reduz bastante. Tem que ter foco e a solução está aí, nas nossas mãos. Muito bem, gente, esse foi mais um Coronavírus, a Crise em Debate aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação de sempre. E não esquece, o melhor remédio para combater o coronavírus é a informação. E informação de qualidade você vê aqui na Pan e na Panflix. Não deixa de baixar o nosso novo aplicativo. Valeu, aquele abraço e até a próxima. Coronavírus, a Crise em Debate.